Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. E sejam todos bem-vindos. E que cada um, neste momento que estamos aqui, em nome de Jesus, a gente possa receber tudo que viemos em busca. Principalmente a tranquilidade, a serenidade, para lá fora enfrentar as adversidades, não é? Que Deus abençoe cada um aqui presente. Primeiramente, agradecer a colaboração de todos, com o enxoval dos bebês, as contribuições, com a cesta básica, para que a gente possa estar continuando a ajudar essas famílias carentes, tá? E agradecer de coração mesmo. Toda ajuda é muito bem-vinda, né? E para as próximas semanas nós vamos fazer uma rifa com o enxoval dos bebês, porque o gasto é muito grande. Então a gente tem que apelar para tudo. E vira e mexe a gente ganha um brinde de alguém. Então nós ganhamos de uma pessoa, guirlanda, um trilho de mesa, tudo de Natal, e um tapete lindo, enorme, de barbante lindo. Então para a semana que vem eu vou ver se eu consigo ter tempo de estar movimentando isso e trazer aqui para receber a colaboração também, né? Então, como diz, a gente não cobra nada, mas a gente pede muito. E a gente pede para os outros, não é para nós. Tá? A gente só faz as correrias, né? Então, muita gratidão a todos vocês, tá? E nós vamos, então, nesse momento, fechando os nossos olhos. E, mais uma vez, vamos buscando a figura doce e meiga de Jesus, o seu olhar compassivo, amoroso, com seus braços abertos, como a dizer a cada um de nós: vem e segue-me. E Ele estará sempre de braços abertos para aqueles que querem seguir o seu caminho. E nos momentos de aflições, sempre de braços abertos para nos acolher, para nos aconselhar. Que nosso Mestre amado Jesus possa envolver a cada um de nós. E que através de nós, que possamos nesse momento servir de ponte para aqueles que não estão aqui. Mas a nossa família, aqueles que estão lá em nosso lar, aguardando a nossa volta, para aqueles que estão necessitando de ajuda, que através de nós, essas energias que estamos recebendo, esse bem-estar, essa alegria de estar aqui na casa do Pai, possa chegar aos nossos irmãos de todo esse planeta Terra, onde houver dor, lágrimas, choros e ranger de dentes. Senhor Jesus, que a vossa divina luz se faça presente sempre. E com muita gratidão, Pai, por permitir que estejamos aqui nessa casa do Teu coração, doando um pouquinho de nós, apesar das nossas imperfeições e defeitos, que são muitos. Mas na sua infinita misericórdia, olha sempre a boa semente que está lá guardadinha, para que ela possa brotar, germinar, através das reencarnações sucessivas. E abençoa, Senhor, essa noite de luz, esse banquete espiritual, onde vamos receber com muito amor e carinho a nossa querida Carol, que mais uma vez está aqui, trazendo a sua contribuição, o seu carinho, a sua presença, nos auxiliando nessa jornada. Que ela seja sempre bem-vinda, abençoada, que os mentores amigos, o seu mentor especial, possam intuí-la, envolvê-la com muito amor, com muita luz, para que ela possa transmitir a todos nós aquilo que ela se propôs a fazer. E que Jesus possa envolvê-la sempre para dar a continuidade nessa tarefa tão edificante de levar os ensinamentos adiante. E assim, com muita gratidão, Pai, pedimos licença para iniciar esse encontro de amor. E vamos assim dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte do universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. O pão do corpo, o pão do espírito. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que conseguimos perdoar quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentações, porque são muitas,
mas livra-nos, Pai, de todo mal. O mal que habita dentro de nós, orgulho, vaidade, imperfeições, defeitos, vícios. Mas livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados das tuas leis divinas e dos ricos ensinamentos do seu Filho amado Jesus. Porque nós sabemos, Pai, que só teu é o reino, só teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. E cada um de nós vamos então envolver a Carol com muito carinho, mentalmente abraçando e doando a ela todo o nosso amor e gratidão. Graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa de oração. Que Jesus esteja nos envolvendo, nos trazendo boas inspirações, boas intuições, para que saiamos daqui bem melhores do que aqui adentramos. Na noite de hoje falaremos sobre um tema curioso. Vamos falar sobre crueldade. Crueldade, que no dicionário é sinônimo de malevolência, desumanidade, maldade, selvageria. Quando vemos esse tema, quando ouvimos falar em crueldade, nós logo imaginamos aquelas crueldades, né? Fazer crueldade com os animais, ou aquelas crueldades que nós vemos que é pior, quando nós vemos no noticiário, né? O ser humano fazendo uma crueldade com o seu semelhante. São coisas tão fortes, tão pesadas, que nós não queremos esse tema. Nós tentamos evitar, tentamos fugir, né? É mais fácil você querer ouvir sobre o amor, sobre a caridade, sobre a paz, do que algo tão pesado. Mas a crueldade, nós já ouvimos falar há muito tempo. Desde os povos mais antigos, eles já usavam, inclusive, a crueldade como forma de punição, né? As decapitações, os estrangulamentos, até mesmo naquelas arenas, aquela crueldade absurda dos leões contra os cristãos. Então, quando nós ouvimos isso, nós falamos que absurdo. Hoje, jamais aceitaríamos isso. Jamais iríamos em uma arena assistir tamanha crueldade. Porém, hoje ainda existem também crueldades que vemos, né, nos noticiários e também nos assustam. Por que será que o ser humano age assim? O capítulo 6 do Livro dos Espíritos nos diz: o senso moral existe como princípio em todos os homens. É dele que dos seres cruéis fará seres mais tarde bons e humanos. Ou seja, dos seres cruéis vão evoluindo até serem seres bons. Crescemos, evoluímos e vamos tirando pouco a pouco essa crueldade do nosso coração, vamos entendendo que isso é errado, não vamos mais praticando, né? Vamos abolindo isso. Porém, Hamed, no livro As Dores da Alma, que é de onde a lição é baseada hoje, no capítulo Crueldade, ele nos diz que a crueldade está mais junto conosco do que nós imaginamos. Ela faz parte do nosso dia a dia. Nós praticamos a crueldade, Hamed nos fala. E pasmem, ele ainda diz que nós praticamos a crueldade contra nós mesmos. Então, aquela crueldade que nós achamos um absurdo, como pode eu fazer isso comigo mesmo? Vamos entender o que ele diz. Ele nos fala de todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas que passam a nos sufocar e nos afligir por dentro. Então, essa crueldade que ele está falando é diferente daqueles massacres, é diferente dessas crueldades que vemos nos noticiários. Não tem sangue. Porém, nós construímos em nós mesmos muros
que vão nos sufocando, nos isolando, pouco a pouco, e que nos fazem sofrer. Um filósofo francês, Montaigne, no século XVI, escreveu: a covardia é a mãe da crueldade. E daí começa a nossa autoagressão. Sempre que nós nos sentimos inferiores a outra pessoa, sempre que estamos fragilizados interiormente, eu me sinto tão pequeno, tão diminuído, que eu não consigo me expressar. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar o que penso, de agir como eu penso. O medo não nos deixa falar, não nos deixa ser quem eu sou. Aliás, quem sou eu, né? Eu me sinto tão pequenininho diante do outro que fala, melhor deixa ele falar o dele, porque eu acho que não tá certo o que eu penso. Então, sempre que eu me sinto fragilizado, sempre que eu me sinto inferior, é aí que vem a autocrueldade. Hamed nos diz que a autocrueldade é a mais dissimulada de todas as opressões, porque eu pratico e não percebo. Eu faço sem saber e faço mais do que eu imagino que eu faço. Mas o que seria essa crueldade que a pessoa faz contra si? Esta é a pessoa que vive em busca de querer agradar a todos. É a pessoa que está sempre querendo ser admirado, que está sempre querendo fazer aquilo que os outros querem dela. Essa é a pessoa que busca elogios, que busca aplausos, que busca sorriso, mesmo que seja um sorriso forçado, a pessoa fica feliz de fazer algo e receber aquele sorriso. É a pessoa que quer reconhecimento constante. É a pessoa que não faz, não fala, não pensa, porque fala o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que será que os outros pensam a isto? E assim, a pessoa está sempre querendo ser reconhecida. Será que nós conhecemos alguém que faz isso? Ainda mais agora que tem as redes sociais, é tão fácil agir assim. Será que eu não faço isso? Em quais momentos nós não agimos assim? Em quais momentos eu me permito me calar quando eu gostaria de falar? Não ir quando eu gostaria de ir? Desviar o meu caminho porque os outros estão indo para lá? Nós fazemos isso e muito na nossa vida. E é importante nós identificarmos isso em nós. É importante essa autorreflexão. Porque quando eu quero viver para agradar a todos, para ser sempre aceito, certamente pagaremos um preço muito alto, que é o de viver distante de nós mesmos, como nos diz Hamed. Ele nos diz a causa do autotormento, a causa básica do autotormento, consiste em viver a sua vida, viver a própria vida, nos termos estabelecidos pelos outros. Certamente teremos tormento, certamente não estaremos felizes. Imagine um indivíduo só se vestir com as roupas da moda. Imagine um indivíduo só ir frequentar o restaurante que todo mundo fala que é melhor, mesmo ele gostando do outro, mas todo mundo fala desse. Imagine um indivíduo sair, falar, agir sempre conforme manda a maré. E aí você chega para esse cidadão e fala assim: e você? O que você mais gosta? O que te faz mais feliz interiormente? Certamente a pessoa terá muita dificuldade em responder, porque ela vive olhando para os outros, olhando a aprovação dos outros e esquece de olhar para si mesmo. Muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Vivemos distante de nós mesmos. Então, quando nós temos essa mania, sabe, de estar sempre preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, sem possuirmos a real consciência do que eu quero, do que eu gosto, do que faz bem para mim, acabamos tendo uma vida que não é ideal para nós, é ideal para os outros.
é falsa para os outros, é cruel conosco. Vivemos e não vivemos nada. E ainda chegamos a ficar atormentados, nervosos, preocupados, não é verdade? Porque não está fazendo bem para mim. Existe uma fábula que conta muito sobre isso. É a história de um senhor que pegou o seu filho e juntos foram até a cidade vender o burrinho deles. Saíram do campo carregando, puxando o burro. Na estrada, no caminho da cidade, passou um grupo de pessoas e falou assim: que homem tolo, carregando o burro, sendo que dá para subir no burro, dá para montar no burro. O homem falou: é verdade. Pegou o filho dele, colocou em cima do burro e foi puxando o burro. Mais à frente vinha um outro grupo de pessoas e falou assim: que homem tolo, um senhor já de idade, poderia estar sentado no burro e o filho, que é novo, podia estar carregando, mas fez o contrário. O homem foi, tirou o filho dele, subiu no burro e o filho foi puxando o burro. Mais à frente tinha outro grupo de pessoas e falou: que absurdo, um senhor dessa idade preguiçoso, sentado no burro, e o menino, coitado, sozinho puxando o burro. Aí o moço foi, pegou o filho dele e pôs em cima do burro, foi os dois montados no burro. Mais à frente um outro grupo falou: que absurdo, esses dois cruéis, perversos, em cima de um pobre coitado de um burro, bichinho indefeso. Eles é que deviam levar o burro. O que eles fizeram? Desceram do burro, pegaram o burro, colocaram nas costas e foram para a cidade. Quando eles chegaram na cidade, os dois, com o burro nas costas, foi motivo de chacota. Mas riram tanto do pobre coitado. E ele ficou tão nervoso, tão indignado, tão atordoado, que ele largou o burro e foi para casa. Moral da história: não conseguimos agradar a todos. E o pior, além dele querer agradar todo mundo, não conseguiu agradar, ele ainda ficou tão atordoado, ele ficou tão mexido, que quando ele chegou no destino dele, ele nem lembrava mais o que tinha ido fazer lá. Ele nem ganhou pelo burro, largou o burro lá, coitado do burro. E quantas vezes nós não agimos assim na nossa estrada da vida? Quantas vezes nós vamos vivendo e querendo agradar um, querendo agradar outro, querendo agradar outro, e não agradamos ninguém. Pelo contrário, estamos só trazendo tormento e sofrimento para nós mesmos. Vai chegar uma hora que nós estamos que nem barata tonta, sem saber nem para onde nós estamos indo. Qual era o meu destino? Qual era o meu objetivo? Quais eram as minhas convicções? O que eu gosto, o que me faz bem? Não sei. Vivi para agradar os outros. Vivi pelos outros e esqueci de mim. Isso promove a nossa destruição interior. E isso se chama crueldade. Então nós entendemos agora que sim, nós praticamos a crueldade. Sim, nós praticamos contra nós mesmos. Sem perceber, mas praticamos. Vamos nos oprimindo, vamos nos ignorando, vamos nos magoando, vamos nos apagando, construindo cercas ao nosso redor que nos impedem até de enxergar a nós mesmos. Sempre que eu estou sendo cruel comigo, eu vou me ferindo pouco a pouco. Até que um dia eu estou um turbilhão e não sei nem porquê. Os outros até podem olhar para a gente e falar assim: nossa, aquela menina é um poço de tranquilidade. Nossa, aquele senhor, ele tem paciência. Aquela senhora vive alegre, sempre tão agradável, sempre tão sorridente. É o que aparentamos, mas por dentro estamos nos corroendo, por dentro estamos nos sufocando, por dentro não estamos sendo bons conosco mesmo. Hamed também nos diz que a timidez é considerada uma autocrueldade. Porque o tímido está sempre observando as pessoas ao seu redor. E ele se julga incapaz, não desenvolve a autoconfiança. E assim ele se esconde por vergonha. Quando nós buscamos sempre a bajulação dos outros,
nós nos martirizamos para não cometermos erros, né? Porque se eu errar, pode ser que me corrijam. Se eu errar, pode ser que me censurem. Se eu errar, pode ser que me reprovem. Ou como dizem nos dias atuais, pode ser até que me cancelem, né? Agora a moda é o cancelamento. E isso me martiriza, isso me sufoca. Então nós preferimos não agir para não errar. Mas nós esquecemos de uma regrinha básica. Qual que é o básico? Todos aqui somos imperfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós iremos errar. É normal errar. É humano errar. Faz bem errar. Porque se nós passarmos uma vida inteira sem um erro, nós não vamos aprender nada. Então, por que eu tenho tanto medo de errar? Por que eu tenho tanto medo que me corrijam? Nós esquecemos disso e acabamos não arriscando. Ah, se eu falar isso, vão me criticar. Se eu agir dessa maneira, podem falar. Mas e daí? Somos seres diferentes, pensamos diferentes. Então, se eu falo alguma coisa que eu acho certo e me corrigem, não tem problema. Nós precisamos parar e analisar as críticas. Porque nem sempre a pessoa que está te criticando, ela está com a razão. Mas se eu parar e analisar, realmente eu falei que para o lado de lá era certo e ela falou que é para cá. Eu analisei e ela estava com a razão. Olha que coisa boa, eu descobri que eu estava errado. Imagine se eu passasse a vida inteira sem falar, eu ia passar a vida inteira sem saber que eu estava pensando errado. Foi naquele momento que me corrigiram que eu aprendi. Então eu tenho que parar de ter medo que me corrijam. Tenho que parar de ter medo de me arriscar, porque é importante para nós. Como que eu vou crescer? Como que eu vou aprender se eu não arriscar? Nós podemos fazer isso uma analogia com um bebê. Sabe aquele bebê que está começando a querer andar? E aí a mãe fica com medo de arriscar ele cair. Ele vai cair. A criança que está aprendendo a andar, ela vai cair. O joelho dela vai falhar, a perna dela vai se desengonçar, ela vai cair. Mas se a mãe pega aquela criança, põe dentro de um cercadinho e deixa há anos o menino lá, para ele não cair, ele vai aprender a andar? Pode ser que aprenda, mas não tão rápido nem tão bem como o outro que se arriscou. Como o outro que, mesmo aos cuidados da mãe, caiu, levantou, aprendeu, criou calo e aprendeu com muito mais confiança. É assim conosco também. Nós precisamos nos libertar para conseguirmos arriscar o erro. No começo dá medo? Claro que dá, mas depois do primeiro passo nós vamos pegando confiança. E isso é uma autoimunidade contra a crueldade que praticamos. Hamed nos fala: o único modo de sermos felizes é vivendo particularmente a nossa vida, seguindo os nossos passos, criando coragem e aprender a dizer o não. Não sei, não gosto, não quero, não compreendo, não me importo. É importante. Quantas vezes nós deixamos de falar isso porque temos pena da pessoa? Coitada, vou magoar. Ela quer tanto que eu vá em tal lugar, mas eu estou tão cansado. Nós devemos parar um pouquinho e raciocinar. Deus nos deu uma ferramenta tão importante que é o nosso poder de raciocínio. E quantas vezes nós agimos sem pensar, sem raciocinar? A lição foi baseada na questão 827 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta o seguinte: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de perceber-se a si mesmo? E os espíritos respondem: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, nós temos a obrigação de respeitar o direito dos outros. Não vamos viver pisando em cima, passando por onde não podemos, devemos respeitar, mas isso não tira o nosso direito de olhar para nós, de perceber a si mesmo.
Perceber-se a si mesmo, conforme nos falam os Espíritos, é exercer a liberdade, a nossa liberdade, de não precisar conciliar com as opiniões alheias, de livrar-nos das amarras da tirania social, do convencionalismo religioso, das vulgaridades do consumismo, ou seja, do medo do que dirão os outros. O que dirão os outros? O que importa? O que importa é o que eu acredito. É viver da forma como eu sei que eu estou indo pelo caminho correto. Sempre, se seguirmos os passos de Jesus Cristo, estaremos sempre seguindo o caminho correto. E é isso que nós temos que ter como bússola em nossos dias. Agora, de nada servirá ter essa liberdade exterior se o nosso interior estiver fragilizado. Lembra que falamos lá no começo? Sempre que estamos fragilizados interiormente, sempre que nos sentimos inferiores, praticamos a autocrueldade. Então eu tenho que fazer o quê? Fortalecer o meu lado interior. E como que eu faço isso? Precisamos buscar critérios para alimentar-nos completamente. O que seria isso? Quais são os critérios que eu uso para alimentar o meu corpo físico? Eu sei que eu preciso comer várias vezes ao dia. Não adianta eu passar o dia inteiro sem comer e chegar meia-noite eu comer o mundo, não vai dar certo. Quais são os critérios que eu uso dos tipos de alimento para o meu corpo? Eu sei que se eu comer frutas, legumes, se eu comer coisas mais, alimentos mais saudáveis, vão fazer bem para o meu organismo. Se eu passar o dia comendo fast food, porcaria, não vai dar certo. Vou fragilizar o meu corpo físico. É com esse mesmo tipo de pensamento, é com esse mesmo critério que usamos para o nosso corpo físico, que devemos também entender os critérios que usamos para nos alimentar internamente. O que te alimenta emocionalmente? O que eu trago para o meu emocional que vai me trazer alegria, felicidade? O que te alimenta intelectualmente? Que tipo de coisas eu estou trazendo para o meu pensamento? Será que eu estou vivendo, assistindo noticiários ruins, sites de fofoca, trazendo apenas negatividade para os meus dias? Ou será que eu paro vez ou outra e dou uma lida num livro edificante? Faço um curso, me aprimoro em alguma coisa? Trago cultura, trago conhecimento para mim? Como eu alimento os meus relacionamentos, o meu relacionamento amoroso, o meu relacionamento com os meus familiares, com os meus amigos. A forma como eu ajo geralmente vai refletir na forma como agem comigo. Se eu trago amor, se eu trato as pessoas com respeito, com carinho, com tolerância, se eu me coloco no lugar do outro e penso que tipo de coisas eu gostaria que me falassem, que tipo de coisas eu não gostaria que me falassem. Então são essas poucas alimentações que nós temos no nosso dia a dia que vão trazer os critérios para me fortalecer internamente. Quando você se reconhece, quando você se ama, você cuida do seu corpo, das suas emoções, da sua vida, do seu espírito de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito mais coerente. Muitas pessoas que querem agradar as outras pessoas, o que elas fazem? Compram presentes, mandam mensagem, como você tá? Você não foi ontem, fiquei preocupado. Não é assim que a gente faz quando a gente quer agradar os outros? Alimentar-se significa fazer tudo isso, mas com você mesmo. Dê presente a você. Não necessariamente um presente físico, mas presentes daquilo que você esteja precisando. Se preocupe com você. Ai, tá todo mundo indo para determinado lugar, mas como eu estou nesse momento? Eu estou bem para ir naquele lugar? Não, hoje eu vou me presentear. Hoje eu preciso ficar ali assistir um filme, comendo uma pipoca. Hoje eu preciso ver os meus familiares, tomar um café com a pessoa que eu gosto. Preciso sentar na praia e olhar o horizonte. Se presenteie com aquilo que você precisa. Se agrade, se preocupe com você. Se fortaleça interiormente. Se você deseja o reconhecimento dos outros,
comece a se reconhecer. Se você deseja o amor dos outros, comece a se amar, a cuidar de si, a dedicar para si. Vivendo e seguindo os nossos próprios passos, poderemos inicialmente encontrar dificuldades, um certo medo de dar o primeiro passo, mas logo seremos recompensados com uma sensação de segurança que não tem igual, com a sensação de bem-estar. Então, vamos buscar um olhar mais amoroso para nós mesmos, buscar nos amar, nos respeitar, nos reconhecer, trazer sempre coisas boas para cada um. Vamos errar, vamos arriscar, vamos cair, vamos levantar, mas vamos aprender, vamos crescer, vamos evoluir, caminhando como aquele nenezinho que todos nós já fomos um dia e que hoje andamos sem dificuldade, com a certeza de que Deus, nosso Pai, está conosco. Não vamos, por um minuto, não confiar em Deus, não acreditar que Deus está conosco. Pelo contrário, Deus conhece cada um de nós em seu íntimo. Deus sabe, cada um de nós que está aqui, a capacidade que nós temos, o amor que nós temos ainda para doar, a nossa potência que nós temos de conquistar coisas grandiosas ainda. Basta a nossa vontade de dar o primeiro passo, a nossa coragem em arriscar um pouquinho que seja. Não vamos duvidar nem por um segundo da nossa capacidade. E assim, não vamos deixar apagar a nossa luz. Vamos tirando aos poucos essas muralhas que nós já construímos, porque sempre dá tempo. E vamos viver com liberdade, respirando, criando coragem para sermos seres independentes, seres com a liberdade que Deus já nos deu, fortalecidos interiormente. Então, vamos nos escutar, vamos nos amar e vamos viver. Que Deus, nosso Pai, possa nos proteger em nossa jornada, em nossa caminhada, em nossa autorreflexão diária, que vai nos fortalecendo dia a dia para essa jornada grandiosa que ainda temos pela frente. Eu agradeço a todos a atenção, convido a todos a lerem este livro, As Dores da Alma. Francisco do Espírito Santo Neto é o médium e o Espírito Hamed. Nesse livro, Hamed traz em cada lição um pontinho de autorreflexão profunda para cada um de nós. Agradeço a todos a atenção dessa noite e convido a todos agora a serenarmos a nossa mente, os nossos pensamentos, para fazermos a prece final. Elevados que já estamos em pensamento, sentindo Jesus, nosso Mestre, que nos disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, Jesus, Mestre querido, temos a certeza de você estar aqui conosco, nos envolvendo de muita luz e muita paz. Jesus, o ser mais iluminado que já veio a esta terra, não conseguiu agradar a todos. Então nós, sabedores disso, vamos tentando seguir os teus passos, Mestre querido, e crescermos a cada dia na nossa escada evolutiva. Permaneça conosco, Mestre, nos envolvendo com teu amor, iluminando a nossa mente de muita luz e muita paz. Que possamos sempre sentir a tua presença, nos envolvendo, nos fortalecendo e nos orientando. Que vamos sair daqui dessa noite muito melhores do que aqui adentramos. Que possamos levar essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia aos nossos lares, irradiando luz e amor aos nossos familiares e ao nosso lar. Que esta possa ser uma semana muito abençoada, fortalecida e muito amparada pelos nossos espíritos guardiões. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Obrigada.